Aos 100 anos, Senhora revela terrível segredo que abala sua família. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Laura, uma senhora centenária, estava passeando com sua neta Ana em um parque no centro da cidade. Mas de repente a senhora aponta o dedo para um homem idoso e diz: "Aquele é o seu pai." Ana começou a rir. Seu pai ainda estava vivo e muito bem de vida, para ela aquilo era apenas mais um dos delírios de sua avó. Porém os traços daquele senhor eram muito parecidos com o seu. Mesmo parecendo besteira, ela não conseguiu tirar aquele homem da cabeça por muito tempo. Ana morava sozinha com sua avó, a família era grande, mas apenas a neta quis cuidar de Laura. Ana tinha apenas o pai vivo que vivia sozinho e eles pouco conversavam. A situação financeira deles era difícil, mas Ana era uma pessoa trabalhadora que não negava nenhuma oportunidade de trabalho e por isso conseguia cuidar de sua avó e mesmo de longe também cuidava de seu pai. Ana e sua avó Laura repetiam o mesmo passeio todas as manhãs e quase sempre aquele homem estava lá sentado sozinho. Sua avó sempre fazia o mesmo gesto, levantava a mão, apontava para o homem e dizia: "Aquele é seu pai." Ana começou a ficar cada vez mais nervosa. Ela sabia que a mente de sua avó já não era mais a mesma e que nem sempre ela falava coisas com sentido, mas o fato de isso se repetir por várias vezes a deixava preocupada. Ela então decidiu pesquisar e ir atrás de alguma informação. Era possível fazer teste de DNA, mas ela não tinha condições de pagar por isso, então Ana conversou com uma amiga e pediu ajuda sobre o que fazer. Sua amiga disse para ela pedir um empréstimo e fazer um exame ou então descobrir o tipo sanguíneo dos membros da família. Ana pesquisou em exames médicos o tipo sanguíneo de seu pai e de sua mãe, além do seu. Seus pais eram ambos do tipo sanguíneo O e para seu espanto ela era A. Pelo pouco que estudou ela sabia que não era possível eles serem seus pais, mas mesmo assim ela foi atrás de alguém que tivesse mais conhecimento do que ela para ter certeza. Um professor de sua amiga lhe deu 100% de certeza que eles não eram seus pais, pois pais com tipo sanguíneo apenas podem ter filhos O. A verdade a pegou de surpresa e Ana agora queria saber se aquele homem era realmente seu pai e porque sua avó sabia a verdade, mas apenas depois de décadas e quase perdendo a sanidade sua avó decide contar a verdade. Ana passou a frequentar cada vez mais o parque, mesmo sem a sua avó. Um dia ela encontrou aquele mesmo senhor sentado no parque e ficou ao seu lado. Ana começou a conversar com o homem e soube que seu nome era Manuel. Manuel era um homem viúvo e sem filhos. Sua esposa morreu de câncer anos atrás e sua única filha havia falecido com 18 anos de idade devido a uma doença genética. Desde então ele morava sozinho em uma casa grande e confortável. Manuel era aposentado, mas ainda trabalhava, pois não queria ficar parado e gostava de ocupar a mente. Ana frequentou cada vez mais a praça apenas para poder conversar mais e conhecer seu suposto pai. Em casa ela também tentava descobrir algo de sua avó, mas saíam apenas coisas sem sentido. Ela estava em um beco sem saída e estava pensando em desistir de procurar a verdade. Ela sempre foi feliz com sua família e sempre foi bem tratada, ela então pensou que poderia apenas ser adotada. Mas sobrava uma pessoa para quem perguntar. Seu pai, Nonato. Ana foi até a casa de seu pai e lhe preparou sua janta favorita. Ela era uma pessoa direta, então perguntou se era adotada. Seu pai caiu na gargalhada e disse que ela era filha dele. Ana então explicou toda a situação e ele ficou sério. Seu pai quase não estudou então não entendeu nada do que ela falou, ele apenas disse: "Eu vi você saindo de sua mãe, eu mesmo carreguei você nos meus braços. Você é minha filha de sangue. Desde do seu nascimento até o momento que eu saí do hospital eu não tirei os olhos de você." Ana estava confusa, mas sentiu alívio de ouvir aquelas palavras do seu pai. Pensando melhor, ela não iria mais atrás disso, o que importava era o amor e carinho que ela e seu pai tinham, além de sua avó. A vida seguiu normalmente, Ana e sua avó Laura continuaram a fazer seus passeios matinais. Em um dia quente, Laura deixou sua avó sozinha e procurou algum local para comprar água.
Quando retornou, encontrou Manuel conversando com Laura. Bom dia, ela é a sua avó? Eu tentei conversar, mas vejo que ela não está muito lúcida. Eu estava perguntando o nome dela, pois ela se parece muito com uma amiga antiga da minha família que não vejo há anos. Ana falou o nome de sua avó e Manuel deu um largo sorriso. É ela mesma, nossa que coincidência. Sua avó Laura trabalhou por muitos anos na minha casa, mas depois ela conseguiu um emprego melhor no hospital e perdemos contato, disse Manuel. Ana descobriu que sua avó ajudou bastante Manuel na época que ele teve uma filha. Devido à sua doença, ela precisou de cuidados e sempre que podia, Laura ajudava. Porém, depois de alguns anos, Laura parou de visitá-lo e nunca mais tiveram notícias dela. Ana, que já havia desistido, agora queria saber a verdade. Existiam muitas coincidências para que ela negasse tudo o que estava acontecendo. Manuel continuou contando sobre o passado. Ele conheceu a mãe dela. Os dois chegaram a se falar algumas vezes, mas não fizeram amizade. Ele também disse que a sua mãe a chamava de meu pequeno milagre, pois ela já havia perdido 3 bebês e o quarto sobreviver era considerado um milagre, mas foi o que aconteceu. Ana nasceu uma menina linda e saudável. Naquele momento tudo começou a fazer sentido para Ana. Ela se despediu de Manuel e correu para seu pai e perguntou mais sobre sua mãe e os bebês que ela teve. Seu pai Nonato falou tudo que Manuel também falou, sobre os bebês que sua mãe perdeu, mas que nunca souberam o motivo disso. Ana tinha quase certeza do que aconteceu, ela só precisava ouvir tudo da pessoa que começou tudo isso, sua avó. Ana tentou falar com Laura por dias, porém nada saía dela, ela muitas vezes ficava quieta ou apenas falava palavras desconexas. Eram raros os momentos de lucidez de sua avó. Ela teria que esperar e assim ela fez. Um dia Laura acordou e disse: Bom dia, minha neta, você parece tão cansada, está acontecendo algo? Ana então falou: Vó, preciso que me conte a verdade, eu já sei tudo o que aconteceu, mas preciso ouvir da senhora a verdade ou então não terei paz, por favor me diga quem é meu verdadeiro pai e mãe. Laura refletiu por alguns segundos e uma lágrima caiu de seu rosto. Minha querida Ana, esse é um pecado que mesmo se eu vivesse mais 100 anos eu não seria perdoada. Escondi isso por muito tempo de todos e fiz tudo por motivos egoístas, mas no fundo eu me dizia que era pro bem de minha família. Meu filho Nonato e sua esposa sonhavam em ter um filho, e meu sonho era ser avó e ver meu filho e sua esposa felizes. Ela engravidou 3 vezes, mas a que viveu mais faleceu com 1 ano de idade. Nós éramos muito pobres e não conseguimos tratar seja lá o que as crianças tinham. Eu trabalhei por muito tempo na casa de um homem bastante rico, Manuel. Ele também tinha o sonho de ter um filho com sua esposa. Tanto a esposa de Nonato quanto a esposa de meu filho Manuel engravidaram na mesma época e tiveram os bebês no mesmo dia. Quando você nasceu eu já não trabalhava mais para Manuel, eu estava trabalhando no hospital. Agora quero que entenda meu lado de mãe e de avó. Mesmo sabendo que não era correto, eu troquei vocês duas quando ninguém estava olhando. Naquela época não havia tanta segurança quanto hoje em dia. Eu não aguentava mais ver meu filho sofrer e temia até que ele fizesse alguma besteira. Você é filha de Manuel. Eu sabia que a filha de meu filho Nonato não sobreviveria muito com as poucas condições que tínhamos, então coloquei ela no seu lugar. Por ele ter condições, a menina viveu por 18 anos, se ela fosse criada por nós não teria passado de 1 ano. Eu condenei minha alma, mas consegui fazer meu filho ter uma filha maravilhosa e também consegui fazer minha neta biológica viver mais em uma família com melhores condições. Sei que meu pecado não tem perdão, todos os dias sou assombrada pelo que fiz, nunca contei isso a ninguém. Espero que um dia possa me perdoar. É um fardo que vou carregar até os meus últimos dias. Quando Laura terminou de falar, Ana apenas chorava e não dizia nada. Ela não sentia raiva, não sentia tristeza, apenas sentia pena de tudo que sua avó passou e teve que fazer. Laura não aguentou tanta emoção e desmaiou. Ana levou para o hospital e rezava para que sua avó sobrevivesse.
Enquanto ela estava desacordada, Ana pensou no que fazer. Era um segredo muito grande para manter para ela, tanto Nonato quanto Manuel deviam saber a verdade. Primeiramente ela chamou seu pai, o que lhe criou toda a sua vida. Nonato ficou com uma expressão de tristeza, disse que Ana era sua filha não importa se de sangue ou não, mas ele queria ter conhecido sua filha biológica enquanto ela ainda estava viva. Nonato também disse que perdoava sua mãe pelo que ela fez, mas que foi algo terrível de fazer. Por último, Ana tinha que falar com Manuel, seu pai biológico. Ela não tinha seu contato, então teve que esperar ele na praça. Ela não sabia como dizer isso a ele. Quando Manuel apareceu, Ana chamou ele para tomar um café e contar tudo. Ela contou todos os detalhes do que Laura fez. Manuel disse: "Eu não posso acreditar, ela tirou minha filha biológica de mim e ainda fez eu criar e amar uma menina que ela sabia que estava doente. Que espécie de ser humano ela é? Eu não consigo perdoar. Eu a tratava como uma amiga mesmo quando ela trabalhava em minha casa e mesmo assim fui traído e apunhalado pelas costas. Eu preciso fazer o DNA para ter certeza." Manuel estava bastante agitado e nervoso. Apenas a raiva era visível em seu olhar. Laura teve alta do hospital e Ana fez o teste de DNA. O resultado foi positivo. Quando Manuel soube, ele disse: "Mesmo que você seja minha filha, não consigo sentir nada por você, não quero lhe ver, não consigo aceitar isso." Manuel saiu enfurecido e dizendo para não irem atrás dele nunca mais. Ana ficou apenas chorando, mas não foi atrás de seu pai. Algum tempo passou e eles e Ana seguiram sua vida normalmente. Sua avó tinha cada vez menos momentos lúcidos, no entanto sua neta achava que era melhor assim para ela, pois sempre que sua consciência voltava, Laura ficava triste e era assombrada pelo que fez no passado. Ana descobriu onde a menina que foi trocada com ela foi enterrada e quis visitar seu túmulo. Mesmo elas não sendo parentes, Ana sentia como se fossem irmãs, mesmo nunca a conhecendo. Ela foi ao cemitério e encontrou o local onde ela estava enterrada. Por alguns minutos Ana ficou lá rezando por sua alma. De repente ela sentiu uma mão no seu ombro, era Manuel. Ele então falou: "Espero não ter passado a impressão errada, não sou uma pessoa mal ou rancorosa, mas o fato de minha filha ter morrido mudou minha vida completamente. Quando nós a trouxemos para casa foi um dos dias mais alegres da minha vida, porém conforme ela crescia os sintomas de sua doença foram aparecendo. Minha esposa e eu sofremos bastante com tudo isso, ela com o tempo parou de andar, falar e às vezes ela chorava, mas não sabíamos o motivo. Quando ela faleceu meu mundo desabou assim como minha esposa. Minha esposa parou de sorrir, mal comia e saía de casa. Com o tempo ela também ficou doente de tristeza e o câncer apareceu. Anos depois ela também faleceu. Eu fiquei sozinho no mundo e sofri bastante. Por isso quero que me entenda, o que sua avó fez mudou a minha vida. Eu não me arrependo de ter criado ela, mesmo não sendo do meu sangue, eu criaria novamente quantas vezes fosse preciso, mas tudo isso mudou minha vida. Eu não consigo perdoar Laura, mas também não quero levar rancor para toda a vida, pois faria mal apenas para mim mesmo. Estou tentando ver pelo lado bom, agora eu tenho 2 filhas, uma que já não está mais comigo e outra que a vida resolveu me apresentar." Quando ele terminou de falar, Ana o abraçou. Nonato e Manuel se conheceram e mantiveram uma relação boa, mas Manuel apenas cumprimentava Laura com educação e jamais falava algo a mais com ela, no fundo ele não havia perdoado. Já Ana havia ganhado 2 pais que lhe amavam e ela se sentia feliz que tudo foi resolvido com o tempo. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.